Bom dia, Joyce. Bom dia, pais e mães que têm filhos em escolas públicas e particulares de todo o Brasil e têm obrigação moral de se preocupar com o que é ensinado em classe. O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, escolhido por Dilma Rousseff no final da semana passada, deu uma entrevista poucas semanas atrás que nos permite conhecer algumas opiniões dele. Vamos assistir. Meu caro Silvio Grimaldo colocou os melhores momentos dessa entrevista no YouTube. Eu separei alguns trechos para comentar aqui. Competência e incompetência, quem é adequado a julgar não é o eleitor, é uma banca. Só eu conheço, no meio universitário, a gente julga as pessoas pela competência, é uma banca que faz isso. O povo não tem a menor condição de saber quem é competente. O povo não tem a menor condição de saber quem é competente. Esse é o ministro da Educação dizendo que o eleitor não tem condição de julgar a competência de um político. Ele diz isso agora, Renato Janine Ribeiro, que Dilma está a 7% de popularidade. Esse pessoal da esquerda, eles acham que só eles têm as condições de julgar os outros, não é? O povo pode fazer escolhas erradas de vez em quando, como eleger Dilma Rousseff, mas ele tem as condições, principalmente quando tem acesso à informação, o que lhe é sonegado pelo partido que está no poder e que colocou esse sujeito lá. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, a coisa fica perigosa, porque ele decide quem entra na pauta. Ele passa também a se tornar um protagonista muito importante. Se vocês viram o programa político do PMDB, vocês veem que lá apareceram as 3 primeiras pessoas na ordem de sucessão à presidência, que são Michel Temer, o presidente da Câmara e o presidente do Senado nessa ordem. Deles, assim, o único que está na esfera civilizada é o Michel Temer. Os outros não estão. Eduardo Cunha, você vai deixar passar essa, o ministro da Educação dizendo que você não pertence à esfera civilizada, assim como o Renan Calheiros. Semanas atrás, o Cid Gomes, antecessor do Janine no Ministério da Educação, foi chamado no Congresso para esclarecer aquela declaração de que 300, 400 deputados eram achacadores. Agora, Eduardo Cunha deveria chamar também o Renato Janine Ribeiro no Congresso, né? Embora a entrevista dele tenha sido antes de assumir o cargo. Mas convém explicar que história é essa, de que não pertence à esfera civilizada. Como pode um ministro da Educação tratar você assim, Eduardo Cunha? Vai deixar? Não tem grandes mistérios, o Gramsci. Mas uma das grandes ideias dele é a ideia de hegemonia. Quer dizer, você conquistar, vamos usar um termo um sinônimo fácil, os corações e mentes das pessoas. Ora, no Brasil, aparentemente, as eleições se seguem a conquista da hegemonia por um partido. Eis aí Janine, um gramsciano na prática, falando de Antônio Gramsci, o pai da Revolução Cultural, o ideólogo comunista italiano que pregava o domínio psicológico sobre as multidões, que é exatamente a hegemonia, né? Quer dizer, ele ensinava a esquerda a infiltrar militantes nas escolas, nas universidades, nas redações de jornais, em toda a mídia, no mercado editorial, no show business. Você vai ocupando os espaços, como ele dizia, em todos os centros disseminadores de ideia da sociedade. Daqui a pouco a sociedade já está pensando como um socialista, como um esquerdista, e já vota em você espontaneamente porque já está impregnada daquelas ideias. O Janine é uma das pessoas que fez isso e está descrevendo a coisa com conhecimento de causa. Em 2002 foi a mesma coisa. O PT já tinha conquistado a hegemonia. Há uma propaganda de 2002 que vale a pena se procurarem no YouTube, que mostra um pessoal saindo jovem, saindo alegres de uma festa, nada de assintoso. Eles pegam o carro e cruzam com uma família de pobres dormindo ao relento. E eles ficam incomodados. E aí aparece uma espécie de Barbie bolsa e diz: se isso incomoda você, em algum ponto você é petista. Essa é uma descrição perfeita do que é a conquista da hegemonia. Se em algum ponto você sente que isto está mexendo, então em algum ponto você compartilha esses valores que são os do PT. O PT conseguiu essa hegemonia. De fato, isso é verdade. O PT conquistou a hegemonia para chegar ao poder, fez essa associação entre você se preocupar com os pobres e ser petista e ser de esquerda, que até hoje um monte de gente cai e acha que preocupar-se com os pobres é ser de esquerda. Isso é pura propaganda falsa, né? Está aí a economia destruída pelo PT, um monte de gente desempregada em função dos escândalos de corrupção, em função do Estado inchado que a esquerda prega, da burocracia resultante, da roubalheira onde há mais ocasião para o ladrão. É isso que a esquerda prega. A esquerda
faz você olhar os pobres, ficar com peninha e votar nela, só que você, em vez de dar o dinheiro direto para o pobre, que não é um problema burocrático, não é um problema administrativo, é uma pessoa que está ali na sua frente e você pode ajudá-la diretamente, o PT quer que você dê o dinheiro para ele redistribuir para os pobres, né, uma quantia muito menor do que aquela que você poderia dar diretamente, porque o resto, a gente sabe, a maior parte fica com o partido. O Brasil tem que se dissociar, acabar com essa ideia de que ser de esquerda, ser petista, é se preocupar com os pobres. Não é. Os pobres são sempre os mais prejudicados pelo esquerdismo, pelo petismo, pela corrupção. Ou são grupos diretamente fanáticos, tipo skinheads que agridem homossexuais, ou são pessoas que se apresentam como pensadores e têm um discurso extremamente reacionário. O caso mais conhecido é o Olavo de Carvalho, uma pessoa que tem um domínio tanto limitado do conhecimento, que é um homem culto, leu muita coisa, consta que foi um excelente astrólogo, e depois disso se dedicou a outras áreas, filosofia e tudo mais, mas que é uma pessoa que usa o palavrão, o insulto, criou um conceito de marxismo cultural que não tem pé nem cabeça e, enfim, faz um certo trabalho de sedução junto a mais jovens que se tornam fanáticos dele. Então, também isso é uma ameaça, vamos dizer, ao Estado, à sociedade democrática. A inveja é uma Janine mesmo, não é? Ele acabou de insultar o Eduardo Cunha, disse que não pertencia à esfera civilizada, quer dizer, chamou de brucutu, chamou de troglodita, e agora recrimina o Olavo por insultar as pessoas. Esse mesmo Janine que chamou de retardados mentais os leitores do livro que eu organizei da obra do Olavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Quer dizer, é um grande seguidor daquela recomendação atribuída a Lenin: xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. O Olavo já respondeu para ele num hangout. Dá uma olhada aí. E o tal do Janine, hein, Olavo? Isso é uma besta quadrada, um incompetente, um coitado, um miserável, você está entendendo? Que dá até dó. E que se mete a falar lá, Olavo de Carvalho é retardado mental. Fala, retardado mental, então vem discutir comigo, moleque. Eles fazem fofoca por trás, eles vão lá longe, fazem fofoca para os alunos deles, né, para impedir que os alunos me leiam. Não leiam porque é perigoso, é maligno, né? Então os alunos não leem e ficam inventando história, pô. Agora, quando entra na concorrência intelectual mesmo, não aguenta 2 minutos de briga. São todos assim. Se cafedem-se e ficam só do outro lado falando pelas costas. Olha, esse cara aqui... pelas costas. Tudo velhinha fofoqueira, tá entendendo? Quando Janine xingou os nossos leitores, o Olavo de fato desafiou para um debate intelectual e Janine saiu correndo amarelão como de costume. Esse é o nosso novo ministro da Educação, escolhido por Dilma Rousseff, um sujeito que despreza o povo, que é avesso à divergência, que demoniza e desumaniza os seus adversários políticos e intelectuais e que participou da estratégia gramsciana que permitiu a tomada do poder pelo PT. É um professor, acredite ou não, de ética e filosofia política na USP. É isso que ele faz, ele intimida os alunos, intimida os jovens para que ninguém conheça as vozes divergentes. A tendência é que o MEC, que já é o rei da doutrinação ideológica nas escolas e nas universidades, vá piorar ainda mais.